Fala pessoal do segundo ano E, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo e vamos lá. Vamos corrigir a última atividade que eu passei, que é essa daí, é uma atividade mais ou menos grande. Creio que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas é isso aí. Lá no YouTube, coloquem a velocidade 1,75. Eu creio que em 1,75 dá para acompanhar bem e fica bem fluido o vídeo. Ele fica bem mais agradável de se ouvir, porque eu falo muito devagar. Então vamos lá. Esse exercício envolve multiplicação de matrizes. É uma das partes menos fáceis desse estudo de matrizes, tá? Então prestem bastante atenção, principalmente se você sentiu dificuldade na hora de fazer. Então vamos lá. Então na questão número 1, letra A, ele nos dá duas matrizes, uma multiplicando a outra. Galera, em multiplicação é comum aparecer a palavra produto, tá? Quando, igual apareceu aqui, ó, na número 1, determine os produtos. Então ele quer saber o resultado dessa multiplicação. Produto é o resultado da multiplicação. Então na matemática, quando falar em produto, está falando multiplicação, tá? Então é essa matriz vezes essa outra matriz. São duas matrizes, 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Eu comentei com vocês na aula passada que para que seja possível haver a multiplicação, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Então, essa matriz aqui ela tem duas colunas e essa outra matriz tem duas linhas. Então, como é igual a quantidade de colunas e linhas, é possível fazer a multiplicação. Tem outra regra que fala o seguinte: depois que a gente efetuar a multiplicação, a matriz resultante vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira e a mesma quantidade de colunas da segunda. Então essa daqui tem duas linhas, a nossa matriz resultado vai ter duas linhas. Essa aqui tem duas colunas, a nossa matriz resultado vai ter duas colunas. Então a nossa matriz resultado também vai ser 2 por 2. Então vamos lá. Eu vou fazer mais passo a passo para facilitar o entendimento. Como que a gente multiplica matrizes? A gente multiplica a primeira linha vezes a primeira coluna, depois a primeira linha vezes a segunda coluna, depois a gente pega a segunda linha, multiplica pela primeira coluna, e depois pega a segunda linha e multiplica pela segunda coluna. Para fazer mais passo a passo ainda, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos chamar os elementos da matriz resultado de C. Então aqui vai ter o C11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Aqui o C12, porque ele está na primeira linha e na segunda coluna. Aqui o C21, segunda linha e primeira coluna. E o C22, segunda linha e segunda coluna. Não é obrigatório fazer isso aqui, mas ajuda. Bom, agora o seu papel, a sua função aqui agora é encontrar quem vai ser esse C11, quem vai ser C12 e etc. Isso aqui, de certa forma, guia o que você vai ter que fazer. Então, vai ficar assim, ó. O C11, você vai interpretar o primeiro número que aparece aqui se referindo à linha. Então, é primeira linha e depois primeira coluna. Então, o que isso significa? Você vai multiplicar os elementos da primeira linha pelos elementos da primeira coluna. Então, vai ficar a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, vai ficar 6 vezes 2 mais 5 vezes 1. Viram, né? Multipliquei aqui a primeira linha por primeira coluna. Agora vamos encontrar quem vai ser o C12.
Então, primeira linha, segunda coluna. Então, a gente vai multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Então, primeira linha vezes a segunda coluna. Então, vai ficar 6 vezes 4. E 5 vezes 3. Mais 5 vezes 3. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Continuando aqui, vamos encontrar o C21. Então, você vai multiplicar a segunda linha pela primeira coluna. Então, segunda linha pela primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2 mais 0 vezes 1. 1 vezes 2 mais 0 vezes 1. Agora, vamos multiplicar a segunda linha pela segunda coluna. Porque aqui, ó, C22 é segunda linha e segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 4 mais 0 vezes 3. 1 vezes 4 mais... Vixe, não vai caber. 1 vezes 4 mais 0 vezes 3. Bom, 6 vezes 2 dá 12. Mais 5 vezes 1, 5. 12 mais 5, 17. Então, aqui vai ter o número 17. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 3, 15. Fica 24 mais 15. Dá 39. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 1 dá 0. Então, fica 2 mais 0, que dá 2. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 3, 0. 4 mais 0, 4. Então, esse é o produto dessas duas matrizes. Tudo bem? Vamos agora para a letra B. Chamar essa letra B aqui vai demorar, hein? Então, a letra B é... Ele nos dá uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. 1, 3, 6, 2, 5, 1. 4, 0, 2. E uma outra matriz 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Enfim, vamos multiplicar essas duas matrizes. Será que é possível multiplicar essas duas matrizes? Para ser, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Então, aqui na primeira, a gente tem 3 colunas e aqui na segunda a gente tem 3 linhas. Então, é possível fazer essa multiplicação. A nossa matriz resultado vai ter quantas linhas e quantas colunas? Ela vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira matriz e a mesma quantidade de colunas da segunda matriz. Então, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, vai ser uma matriz 3 por 2. Então, já vou desenhar aqui uma matriz 3 por 2. Que caiba, né? 3 linhas e 2 colunas. Então, vai ter um C11, C12, C21, C22, C31, porque vai ter 3 linhas, C32. Então, tá aí, ó. 3 linhas
e 2 colunas. Só relembrando por que eu sei que a minha matriz vai ter essa quantidade de linhas dessa coluna, porque ela sempre vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira e a mesma quantidade de colunas da segunda. Então, 3 linhas e 2 colunas. Agora vamos encontrar quem são esses Cs aí. O C11, aí agora eu vou ter que diminuir o zoom. O ruim de escrever com o zoom desse jeito aqui, galera, é porque fica mais ruim de escrever aqui no mouse. Mas enfim, vamos lá. Então vai ficar assim. O C11 é a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna. Então vai ficar 1 vezes 3, mais 3 vezes 2, mais 6 vezes 3. Então vai ficar 1 vezes 5, mais 3 vezes 2, mais 6 vezes 3. Agora vamos encontrar quem vai ser o C12, ou seja, a multiplicação da primeira linha pela segunda coluna. Então vai ser a primeira linha vezes a segunda coluna. Então vai ser 1 vezes 0, 3 vezes 4 e 6 vezes 2. Então, 1 vezes 0 mais 3 vezes 4 mais 6 vezes 2. Agora vamos encontrar o C21. É a multiplicação da segunda linha pela primeira coluna. Então, segunda linha pela primeira coluna. Então, vai ser 2 vezes 5, mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 1. 2 vezes 5, mais 5 vezes 2, mais 1 vezes 3. Agora, vamos encontrar o C22. C22 é a multiplicação da segunda linha da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. Então, é a segunda linha vezes a segunda coluna. Então, vai ser 2 vezes 0, mais 5 vezes 4, mais 5 vezes 2. Agora vamos encontrar o C31, é a multiplicação da terceira linha pela primeira coluna. Então, essa linha vezes essa coluna. Então, vai ser 4 vezes 5, mais 0 vezes 2, mais 2 vezes 3. 4 vezes 5, mais 0 vezes 2, mais 2 vezes 3. Agora vamos encontrar o C32, que é a multiplicação da terceira linha pela segunda coluna. Então, vai ser terceira linha vezes a segunda coluna. Então, 4 vezes 0, 0 vezes 4 e 2 vezes 2. Então, 4 vezes 0, mais 0 vezes 4, mais 2 vezes 2. Bom, agora vamos resolver isso aí, né? Então, olha só. 1 vezes 5, 5. Mais 3 vezes 2, 6. Mais 6 vezes 3, 18. Então, 5 mais 6, 11. 11 mais 18, 29. Então, fica 29 aqui. Agora, 1 vezes 0, 0. Mais 3 vezes 4, 12. Mais 6 vezes 2, 12. Então, 0 mais 12, 12. 12 mais 12, 24. Então, aqui fica 24. 2 vezes 5, 10.
5 vezes 2, 10. E 1 vezes 3, 3. Então, 10 mais 10, 20. 20 mais 3, 23. 2 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. E 5 vezes 2, 10. 0 mais 20, 20. 20 mais 10, 30. 4 vezes 5, 20. 0 vezes 2, 0. Mais 2. Vixe, parece que eu apaguei um número aqui. Essa aqui é a multiplicação da terceira linha pela primeira coluna. Então fica um 2 vezes 3 aqui, ó. Isso, 4 vezes 5, 0 vezes 2 e 2 vezes 3. Tá faltando um 3 aqui, ó. Então 0 e 2 vezes 3 dá 6. Beleza. 20 mais 0, 20. 20 mais 6, 26. Então dá 26. Deixa eu colocar o 3 aqui de novo. 26. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 2 vezes 2, 4. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. Então, está aí, galera. Essa é a nossa resposta. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Então, vamos agora para a letra C. É uma matriz coluna, porque só tem uma coluna, vezes uma matriz linha, porque só tem uma linha. É possível fazer essa multiplicação? A quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Então aqui só tem uma coluna e aqui só tem uma linha, então é possível. A nossa matriz resultado vai ter quantas linhas e quantas colunas? Vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira e a mesma quantidade de colunas da segunda. Então aqui tem 1, 2, 3 linhas e aqui tem 1, 2, 3 colunas. Então vai ser uma matriz 3 por 3. Então já vou colocar aqui uma matriz 3 por 3. Então vai ter um C11, um C12, C13, C21, C22, opa, isso, C22, C23, C31, C32 e C33. Vamos encontrar quem serão esses caras aí. Então, o C11 é a multiplicação da... Vixe, acho que não vai caber aqui não, vou fazer aqui embaixo. Então, o C11 é a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna. Aí, vamos lá. Então, primeira linha é isso, primeira coluna é isso. Então, vai ficar 1 vezes 2. Mais, vixe, caberia, hein? Caberia lá do outro lado. Agora, vamos encontrar o C12, que é a multiplicação da primeira linha pela segunda coluna. Então, primeira linha vezes a segunda coluna. Então, fica 1 vezes 5. Aí, não tem esse mais aqui, tá? 1 vezes 5. Agora, vamos encontrar o C13, que é a multiplicação da primeira linha pela terceira coluna. Então, fica 1 vezes 0. Agora, vamos encontrar o C21, que é a multiplicação da segunda linha pela primeira coluna. Então, fica 3 vezes 2. O C22 é a segunda linha vezes a segunda coluna, 3 vezes 5. O C23 é a segunda linha vezes a terceira coluna, fica 3 vezes 0. O C31 é a terceira linha vezes a primeira coluna, fica 6 vezes 2. O C32 é a terceira linha vezes a segunda coluna, 6 vezes 5. E o C33 é a terceira linha vezes a terceira coluna, 6 vezes 0. Então vai ficar 1 vezes 2, 2.
1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 0, 0. Então essa é a resposta. Bom, vou limpar o quadro para a gente fazer a letra D. Na letra D, deixa eu ver quantos minutos de vídeo. 20 minutos já. Então, na letra D, a gente tem as seguintes matrizes. Menos 2 e 4, 6, 1 e 3. E aqui do outro lado, a gente tem uma matriz com os elementos 3 e 5, menos 1 e 2. Será que é possível fazer essa multiplicação? A quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Então aqui tem 2 colunas e aqui tem 2 linhas. Então é possível. A nossa matriz resultado vai ter quantas linhas e quantas colunas? Vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira e a mesma quantidade de colunas da segunda. Então vai ter 3 linhas e 2 colunas. Vai ser uma matriz 3 por 2. Então vai ser uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Então vai ter C11, C12, C21, C22. Ficou muito feio aqui. E C31 e C32. Então vai ser assim. Vamos encontrar quem serão esses elementos aí. C11 é a multiplicação da primeira linha vezes a primeira coluna. Então vai ser 1 vezes 3 mais 6 vezes menos 1. Então 1 vezes 3 mais 6 vezes menos 1. Coloque entre parênteses para não juntar o sinal de menos com o de vezes. E o C12 é a primeira linha vezes a segunda coluna. Então vai ser 1 vezes 5 mais 6 vezes 2. 1 vezes 5 mais 6 vezes o 2. Agora o C21 é a segunda linha vezes a primeira coluna. Então vai ser menos 2 vezes 3 mais 1 vezes menos 1. O C22 é a segunda linha vezes a segunda coluna. Então vai ser menos 2 vezes 5 mais 1 vezes 2. O C31 é a terceira linha vezes a primeira coluna. Então 4 vezes 3 mais 3 vezes o menos 1. O C32 é a terceira linha vezes a segunda coluna. Então fica 4 vezes 5 mais 3 vezes 2. E é isso. Vamos lá. Então vai ficar 1 vezes 3, 3. O 6 é positivo, o 1 é negativo. Multiplicação a gente faz jogo de sinal. Mais com menos, menos. Então fica um menos aqui. 6 vezes 1, 6. Fica 6 menos 3. Desculpa, 3 menos 6, que dá menos 3. 1 vezes 5, 5. Mais 6 vezes 2, 12. 5 mais 12, 17.
Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1, 1 vezes menos 1, mais com menos menos, dá menos 1 vezes 1, 1. Então fica menos 6, menos 1. Sinais iguais, conserva o sinal e soma, dá menos 7. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Mais 3 vezes 2, 6. Só que aqui não é 3, né? É 1, né? Tá certo, aqui é 1. Porque foi a multiplicação dessa linha por essa coluna. Então ficou aqui, ó, 1 vezes 2. Ficou parecendo um 3 aqui. Então 1 vezes 2 é 2. Aí menos 10 mais 2, sinais diferentes. Conserva o sinal do maior, que é o do 10, e subtrai. 10 menos 2, 8. Então dá menos 8. Agora, 4 vezes 3, 12. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. Então fica 12 menos 3, que dá 9. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. 20 mais 6, 26. Então está aí, galera. Essa é a resposta. Beleza? Bom, galera, como já foi 20 minutos, 26 minutos, eu vou encerrar a correção por aqui, aí eu vou gravar um próximo vídeo fazendo só a questão número 2, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então tá aí, essa é as respostas da número 1, ok? Então até a próxima.